Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Sejam todos bem-vindos. Anotem esse nome, Intrinsic Exchange Growth, ou simplesmente a sigla IEG. Eu estou aqui num site chamado intrinsicexchange.com, site muito bonito, vocês estão vendo aqui logo na capa umas folhas verdes. IEG, diz o site, seja investidor. A tradução aqui está errada, seja investidor. Bem, o que diz na capa o site da IEG? O IEG é o pioneiro de uma nova classe de ativos com base na natureza. Opa, peraí. Classe de ativos com base na natureza? Bem, isso parece não é tão novo, não é nenhuma grande novidade, já que o petróleo é um ativo com base na natureza, não é mesmo? Pois é. Mas segue o site dizendo, é uma classe de ativos com base na natureza e nos benefícios que a natureza oferece, denominados serviços de ecossistema. Esses serviços incluem captura de carbono, fertilidade do solo e purificação da água, entre outros. Parece algo bom, parece uma coisa bonita, não é mesmo? Segue o site dizendo, esta nova classe de ativos é a base de uma nova forma de corporação chamada Natural Asset Company, ou NAC. O objetivo principal dessas empresas é maximizar o desempenho ecológico. Já acendeu uma luzinha de alerta, não foi não? A produção de serviços ecossistêmicos para os quais eles têm direitos e autoridade para administrar. Em parceria com a Bolsa de Valores de Nova York, a popular NYSE, o IEG está fornecendo uma plataforma de nível mundial para listar essas empresas para negociação, permitindo a convocação de ativos naturais em capitais financeiros, ou capital financeiro. Ativos naturais, transformar ativos naturais em capital financeiro. Seria o mesmo que transformar uma árvore num capital financeiro? Ou então uma abelhinha, uma minhoca, por exemplo? Ou um riacho, por exemplo? É isso mesmo, pacato cidadão. Daqui a pouco você conhecerá pessoas que investem em abelhas, porque se tornaram capitais financeiros. É o que está propondo a IEG. O patrimônio do NAC captura o valor intrínseco e produtivo da natureza e fornece uma reserva de valor com base nos ativos vitais que sustentam toda a nossa economia e tornam a vida na Terra possível. Agora acenderam-se duas luzes vermelhas, não é mesmo? Porque nós já ouvimos essa história. Os salvadores do mundo, aqueles que têm a decisão correta de salvar a natureza e a nós mesmos, claro, pois é. Acreditamos que o investimento na natureza por meio da IEG pode criar valor financeiro para proprietários de ativos naturais e investidores. Presta atenção, mas presta muita atenção no que diz esta linha aparentemente ingênua. Acreditamos que o investimento na natureza por meio da IEG pode criar valor financeiro para proprietários de ativos naturais e investidores. Ou seja, uma empresa transformou as minhoquinhas, as abelhinhas, o riachinho, as árvores em ativos financeiros. Claro que alguém foi lá e comprou esses ativos e começou a se beneficiar financeiramente desses ativos. Perceberam?
Bem, claro que ainda não deu para perceber aonde estão esses bens naturais, não é mesmo? Mas calma lá, nós logo saberemos. Ao mesmo tempo em que fornece benefícios ambientais e sociais em escala e possibilita uma transição para uma economia circular verdadeiramente sustentável. Em 2021, começamos a buscar a aprovação regulatória para trazer as primeiras transações de ativos naturais para o mercado de capitais. Nossa visão é trazer ao mercado centenas de empresas de ativos naturais que representam vários trilhões de dólares em ativos naturais. Bem, quem tem os ativos naturais? Vamos imaginar aqui a Amazônia, por exemplo. Ela teria, supostamente, em teoria, não é mesmo? Muitos ativos naturais, muitas árvores, muitos riachos, muitos rios, etc. e tal. Então, se o dono da floresta amazônica levá-los para a negociação em bolsa, os seus compradores se beneficiarão, evidentemente, mas mais ainda, o dono desses ativos, perceberam? Então agora perceba o seguinte: e se os donos, por exemplo, do México, ou da Ucrânia, ou do Líbano, países altamente corruptos, resolverem colocar os seus ativos à venda através da IEG na Bolsa de Nova York? Eles receberão muito din-din, não é mesmo? E poderão comprar muitas armas, não é mesmo? Bem, esta reflexão não é minha, é do SGT Repórter, que pegou exatamente este site, a proposta que o site abarca, para fazer exatamente essa ligação, a ligação óbvia entre os pauzinhos. Alguém está transformando toda a natureza em ativos comercializáveis, ou quer transformar toda a natureza propriamente dita, em ações na bolsa. Pois é, e aí, claro, disso resultará um maior controle sobre certos ativos, um lucro oferido desses mesmos ativos para um investimento em, quem sabe, coisas não muito boas. Mas quem, por tutatis, está por trás disso? Vamos devagar, vocês logo saberão. Um comentário muito específico a respeito da IEG, no SGT Repórter, diz o seguinte: o que é exatamente o IEG? Para citar o site deles, o IEG foi criado pela Fundação Rockefeller. É mesmo, pela Fundação Rockefeller, junto com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento da América Latina, onde coincidentemente fica a floresta amazônica, não é mesmo? Afiliado do Banco Mundial, mas também do pessoalzinho lá de Davos. Há 2 anos, ou como gostamos nós de falar aqui, há 2 anos atrás, é redundante, não é mesmo? Há 2 anos atrás, o IEG começou a trabalhar no projeto da NICE. Seu conselheiro estratégico, Robert Herz, foi presidente do Conselho de Padrões de Contabilidade Financeira dos Estados Unidos de 2002 a 2010. Isso diz muito sobre o pensamento por trás do projeto IEG. Herz faz hoje parte do conselho de muitas empresas, incluindo o Banco Morgan Stanley e a Fannie Mae, empresa imobiliária patrocinada pelo governo dos Estados Unidos. Bem, então, como já disse, esta empresa quer transformar a natureza todinha num produto negociável
em bolsa. E quando a gente fala natureza todinha, estamos colocando aqui o ar, a água, a terra, os minérios, as borboletas, as andorinhas voltarão. Mas qual é o preço disso? Bem, estes mesmos senhores da Fundação Rockefeller avaliaram o preço de toda a natureza. Pasmem, e o preço de toda a natureza é nada mais, nada menos, segundo a Fundação Rockefeller, do que 4 trilhões de dólares. Ou, então, para resumir, 4.000 trilhões de dólares. Aí você pergunta, pode isso, Arnaldo? Transformar toda a natureza num produto, dar um valor a tudo que há? Pode isso, Arnaldo? É claro que não, mas nós estamos num mundo louco, num sonho distópico de Orwell, por exemplo. Quer dizer, o sonho distópico de Orwell parece brincadeira de criança perto do que vem por aí. Bem, mas para concluir essa história toda, a SGT diz o seguinte: esse produto, a transformação da natureza num produto chamada NEC, que será negociada na Bolsa, deve ser criada por meio de IPO, como qualquer nova listagem de ações. O NEC, então, vende ações publicamente a investidores que poderiam incluir investidores institucionais como BlackRock, o maior gestor de ativos de 9,5 trilhões do mundo, ou a Vanguard Group, ou, digamos, os fundos soberanos da Noruega ou da China. Mas ele esqueceu também de colocar um mega investidor, George Soros, por exemplo, ou Warren Buffett. Não importa. Isso tudo será negociado pelos tubarões. É claro, é evidente. O CEO da BlackRock, Larry Fink, fez convenientemente parte do Conselho do Fórum Econômico Mundial de Davos, do senhor Klaus Schwab. E também foi um dos promotores da Agenda 2030 da ONU e da grande restauração, ou grande reset do sistema financeiro global para um sistema sustentável. É claro que você já percebeu que todo esse negócio, todo esse esquema de vamos salvar o planeta, vamos mudar a matriz energética do mundo, é um grande golpe para criar definitivamente uma casta de senhores do mundo e todo o resto escravos. Todo o resto somos nós, evidentemente. E tem muita gente graúda por trás, não só no âmbito financeiro, como na política e também na religião. Se você pensou na gente em Bergoglio, acertou. As ações do NEC podem ser compradas por terceiros, evidentemente, mas será claramente dominada por grandes atores financeiros, os chamados tubarões, ou então as grandes baleias. Estas novas empresas poderiam, por exemplo, reivindicar parte da floresta amazônica. Isso é só um exemplo, mas ao fazer isso, colocaria a parte da floresta amazônica como sujeita a padrões de contabilidade, incluindo uma nova declaração do desempenho ecológico, o valor financeiro do fluxo de serviços ecossistêmicos e os ativos que produziriam. O valor colocado no fluxo de serviços do ecossistema é que é a chave do negócio, e isso está sendo controlado por pessoas como Robert Herz, do IEG, membro do conselho do banco Morgan Stanley. Então é claro que aqueles que colocarem essas ações ou transformarem parte dos recursos naturais de seus países na Bolsa, como ativos na Bolsa, evidentemente terão que passar pelo sistema de controle do IEG da família Rockefeller. Perceberam? Assim, de repente,
do nada você perceberá que a floresta amazônica é do Rockefeller, ok? É simples assim, resumidamente falando. Resumindo a história toda, diz o SGT Repórter, o plano diabólico de Wall Street para financiar a natureza chama-se NEC, ou Empresa de Ativos Naturais. Com o NEC, ou com este plano, a Bolsa de Valores de Nova York revelou o esquema mais radical e potencialmente mais destrutivo de todos os tempos, que é o transformar toda a natureza em doletas, em dólares. Toda a natureza, quer dizer, o ar, a água doce para florestas tropicais e até mesmo terras agrícolas. Isso está sendo promovido como forma de incentivar a preservação da natureza, mas é, na verdade, um esquema diabólico para financiarizar potencialmente trilhões de dólares da natureza, permitindo que uma elite financeira globalista controle até mesmo toda a natureza, até mesmo o ar que respiramos. E a Fundação Rockefeller é a grande parceira por trás de todo esse esquema. A combinação da NISE com essa fundação deve, portanto, soar os alarmes. Muito bem, agora a pergunta que fica é a seguinte: e daí? E o que vai acontecer a partir do momento em que sabemos do esquema? É só uma pergunta. Ninguém está obrigado a respondê-la. Só Deus na causa, meus amigos. Só Deus na causa. Até depois.